descreveria em sala de aula? Eu me percebo uma pessoa animada e com bastante energia, porque tem que ter bastante energia. Eu acho que em sala de aula a gente precisa ser uma professora bem criativa e eu me vejo, e eu acho que as crianças me vê também, uma pessoa que eles vão levar para a vida inteira. Então eu me descrevo como uma professora que eles vão me olhar e vão lembrar de mim para sempre. Eu me descrevo como uma professora que gosta do que faz, que ama ensinar. Eu gosto muito da minha profissão, da área da educação física. E eu me descrevo como uma professora carinhosa, atenciosa, amiga, mas às vezes também brava. Me considero uma professora dinâmica, parceira e sempre preocupada em explicar de forma detalhada, fazendo com que o público que está na minha frente consiga entender o que eu estou falando. Difícil. Acredito que um cara cuidadoso, né? Eu acho que assim que a ideia de professor vai além do ensinar a apostila, o livro, né, o material didático. Eu sempre tomo muito cuidado com a questão do aluno pessoa mesmo. Muitas vezes até invadindo um pouco o papel de pai. Né, aquele momento de acalento, às vezes aquele momento do puxão de orelha, mas sempre com a ideia do cuidado mesmo, do ser zeloso. Eu, em sala de aula, vejo que constantemente a gente ensina e eu aprendo, né, muito com as crianças. Então, diariamente, a gente sempre precisa estar melhorando, né? Então, eu, professora Ana Júlia, acho que todo dia a gente precisa vir com o coração aberto, com a pureza de criança, né? E estar aberta para estar aprendendo com eles. A cada dia eu procuro melhorar mais, então é difícil dizer assim o que eu poderia melhorar. Eu procuro fazer cada vez melhor. Eu poderia, de repente, buscar trabalhar mais justamente com a tecnologia, com ferramentas tecnológicas, puxando para a sala de aula, abordando os conteúdos. Isso poderia, de repente, aprofundar um pouco mais. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Eu acho que a gente está em constante evolução. Então, eu sempre me policio muito e vejo como eu estou olhando meus alunos, né? Porque eu acredito que não é só mediar o conhecimento, mas é ver o aluno como um todo. Muitas. Às vezes o fato, né, do ser o cuidadoso, às vezes o querer exigir o mais que o aluno pode dar. A falta de paciência, muitas vezes. Eu tenho que me policiar, né, na questão do compreender mesmo, né, aquele momento do aluno e ter um pouquinho mais de paciência nesse sentido. A Aina, ela é uma professora muito legal. Eu adoro ela, a gente conversa sempre. Quando tu tá conversando com ela, parece que tu tá conversando com um adolescente. Ela entende bem e, na maioria das vezes, quando ela te chama pra conversar e tal, tu consegue se abrir, tu consegue conversar com ela. É bem fluida a conversa. Eu acho ela legal, que ela dá bastante orgulho pra gente. Ela sempre inventa brincadeira legal. Ela, de todas as professoras de matemática que eu tive, com certeza ela é melhor, sem dúvida. Ela tá sempre prezando pelo bem-estar do aluno. Ela quer sempre que a gente entenda, não importa quantas vezes tu pedir, ela volta atrás, te explica. Todo mundo gosta dela, não tem como não gostar. A energia que ela passa quando ela chega dentro de sala de aula é uma coisa que te pega, te contagia, te traz a felicidade. Tu pode estar num dia completamente ruim que, olhando pra ela, tudo vira sol e maravilha. Michael, ele é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele é uma pessoa muito
Cara, ele é muito humano, sabe? Ele é além de um professor. Ele é como se fosse um tio, uma pessoa da minha família, sabe? Se a gente ficou com dúvida no que ele falou, ele volta 1, 2, 3, 10 vezes se for necessário. Só que eu acho que nunca foi necessário, ele se faz entender já na primeira vez. E isso torna as aulas dele muito leves. Então é por isso que ele é tão querido e tão estimado pela maioria, se não todos os alunos. E Michaela, não tem palavras para descrever Michaela. Pelo que eu já convivi com ela, posso dizer que ela não precisa mudar. Não tenho o que reclamar da Marlene, é simplesmente sensacional. Nada. Tá bom assim já.